E hoje estou aqui no gabinete do governador Pedro Táxi, do PSDB, para um bate-papo. Olá, governador, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui no seu gabinete. Muito obrigado, é uma honra receber vocês. Eu quero parabenizar o trabalho de todos os meios de comunicação, as mídias, inclusive mídia social. Esse é um programa importante que vai para a rede mundial de computadores. Para mim é uma honra recebê-los aqui. Eu quero parabenizar o João Pedro Marques e toda a sua equipe pelo trabalho que vem desempenhando. A imprensa é sinônimo de democracia, a imprensa livre, a imprensa que possa falar efetivamente o que precisa ser falado. Governador, vamos começar então o nosso bate-papo falando sobre a prisão do ex-secretário de Educação, Permínio Pinto, né, pela Operação Rêmara 2 do GAECO, né, que investiga fraudes em contratos da SEDUC, na Secretaria de Educação. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse caso, que foi o primeiro caso de corrupção da sua gestão. Por favor. Né, o senhor que sempre lutou pelo combate da corrupção, né, combater a corrupção. Como o senhor, queria que você comentasse sobre esse caso. Sim, senhor. Olha, esse caso, para mim, é um misto de tristeza e alegria. Por que um misto de tristeza e alegria? Tristeza porque, infelizmente, a corrupção ainda existe. Sem fazer pré-julgamentos, não me cabe, como governador, pré-julgar o ex-secretário Permínio ou qualquer outra pessoa. Isso cabe ao Poder Judiciário julgar. O importante é que nós, imediatamente, quando soubemos do caso, tomamos as medidas necessárias. Por exemplo, aos 2 servidores da Secretaria de Educação envolvidos, antes da operação, já tinham sido exonerados pela nossa administração. O ex-secretário Permínio, quando ocorreu o fato, ele veio aqui, pediu exoneração e nós o exoneramos. Não me cabe julgar o Permínio. Quem vai julgar o Permínio é o Poder Judiciário, garantida a ampla defesa ou contraditório. Né? Isso é triste para a sociedade. Você pode me perguntar, os mecanismos de controle da sua administração falharam? Eu penso que não tenham falhado, mas ainda não estão num ponto suficiente que pudesse detectar fatos como este. Daí nós estamos melhorando, né, os mecanismos de controle. O Gabinete de Transparência e Corrupção tomou conhecimento desse fato, enviou para a Delegacia Fazendária, né, que é o trabalho aqui, o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção tinha que fazer, a secretária Adriana Vandoni. Então, isso fica, para mim, né, para a sociedade mato-grossense, que nós temos todos os dias que velar, combater a corrupção. Isso é fato. Existe corrupção no mundo todo. Existe corrupção na Argentina, nos Estados Unidos, na Suíça, na Suécia, no Vaticano existe corrupção. Agora, o que marca a diferença de um governo para o outro não é a existência de corrupção. O ideal seria que nós não tivéssemos corrupção. R$1 roubado é prejuízo ao cidadão. O ideal seria que nós não tivéssemos corrupção. Mas, em existindo, você combater a corrupção. Não roubar, não deixar roubar e responsabilizar aqueles que roubam o que pertence ao cidadão. Portanto, eu fico triste com isso. Mas, de outro lado, eu disse que é um sentimento misto de tristeza e alegria. Alegria porque as instituições estão funcionando. No passado, as instituições demoravam muito para funcionar. Hoje estão funcionando. Veja a questão da Copa do Mundo. Quanto se roubou e só agora é que está aparecendo, o que foi roubado na Copa do Mundo. Agora, nós estamos muito contentes com a atuação do Ministério Público, mas o processo é um instrumento de dignidade. Por que é um instrumento de dignidade? Com o contraditório, com a ampla defesa, ouvindo outro lado do sino, do bater do sino, a sociedade vai saber o que efetivamente ocorreu. Os condenados serão responsabilizados, os culpados, e os inocentes não pagarão pelo que não fizeram. Isso faz parte da democracia. E qual é a orientação que o senhor tem dado à sua equipe, para evitar esses casos de corrupção, melhorar esses mecanismos de combater esse mal? Eu vejo que antes mesmo deste fato ocorrer, há 70, 80 dias passados, nós chamamos todos os secretários, chamamos os adjuntos, chamamos aquelas pessoas que, dentro da administração pública, elas tratam de licitação, de contratos, fizemos isso e, novamente, cobramos que possam, todos os dias, fiscalizar para que nós não tenhamos mais fatos como esse. Agora, se o senhor me perguntar, teremos outros fatos como esse? Imagine, quantos filhos o senhor tem? Nenhum. A senhora tem filho? Quantos? 2. Nesse instante, a senhora sabe o que seus 2 filhos estão fazendo?
Não. Imagine um governador que tem 100 mil colaboradores. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é isso? Cabe a mim a fiscalizar, a procurar formas de evitar que isso ocorra. Né? É isso que nós estamos fazendo e conversamos com os secretários. Agora, o que nós não podemos fazer é pré-julgar as pessoas. Isso eu não faço. Né? Eu não faço isso a estabelecer culpa antes que o Poder Judiciário decida se é culpado ou não. Ok, agora vamos tratar sobre outro assunto espinhoso da sua gestão. Por favor. Que foi a questão da revisão não geral. Não tem nada espinhoso aqui anual, né, o RGA dos servidores públicos. Né? Houve bastante, ficou 2 meses praticamente, né, entre a Assembleia, a proposta do governo, a Assembleia, a secção da votação. Meados de junho, mais ou menos. Exatamente. Queria que o senhor me falasse qual é a lição que esse episódio do RGA deixou para o senhor. A lição que chegou é que nós temos que sempre continuar o debate, o diálogo. E a lição é que nós não podemos ser populistas. Eu não fui populista. Um político precisa de voto. Agora, se eu for falar sim em todas as situações para ganhar voto, nós vamos fazer com que Mato Grosso continue quebrado. O difícil é falar não. Em razão da irresponsabilidade do passado, nós chegamos a esta situação. É fácil você agradar a todos, mas o fato de você decidir com responsabilidade, isso desgosta algumas pessoas. Mas eu não estou pensando nas próximas eleições, eu estou pensando nas próximas gerações de mato-grossenses. Fazer o que precisa ser feito, independente de você desgostar das pessoas. Veja o que está acontecendo na França hoje, grandes manifestações em razão da mudança da legislação trabalhista. Veja o que acontece nos estados da federação. 25 estados da federação não pagaram RGA. Será que os governadores destes estados, de vários partidos, aliás, de todos os partidos, do PT, do PSDB, do PMDB, que não pagaram RGA, estes governadores não gostam dos servidores públicos? É lógico que não. Isto significa que não foi possível pagar o RGA. Nós estávamos diante de uma opção. Qual a opção? Se pagássemos o RGA, teríamos grande chance de atrasar o salário agora no mês de junho. A folha de pagamento do estado de Mato Grosso, 620, 630 milhões por mês. Ok? 620, 630 milhões por mês. Se nós tivéssemos pago o RGA inteiro, seriam mais 630 milhões do mês de maio até dezembro. Nós não teríamos condições. Aí, nós faríamos como 15 estados da federação, parcelar o salário. Como seria esse parcelamento do salário? Quem ganha até R$2.000, que é uma grande massa dos servidores, iria receber não no dia 30, 31, mas no dia 5, do mês seguinte. Quem ganha até acima de R$2.000 receberia em 3 parcelas. Isso não é bom. Por que não é bom? Não é bom para o comércio, porque os servidores públicos movimentam a economia. Eu tenho a certeza que nós temos quase 100 mil servidores públicos no estado. Destes quase 100 mil servidores públicos, a esmagadora maioria são pessoas sérias, decentes, que querem transformar o nosso estado. Estão lutando por um direito que é dele. Agora, esse direito, ele precisa ser analisado frente a outras leis. A lei de responsabilidade fiscal não permite que nós, o governo, ultrapasse 49% da receita corrente líquida. Se nós pagássemos o RGA, nós ultrapassaríamos e estaríamos cometendo crime de responsabilidade. O próprio Tribunal de Contas do Estado, atendendo uma consulta nossa, disse isso. E nós tivemos muito diálogo. O secretário Júlio Modesto, o secretário de gestão, ele fez 102 reuniões com os sindicatos, com o Fórum Sindical. Eu, como governador, participei de 5 reuniões com o Fórum Sindical. 5 reuniões com o Fórum Sindical. Na última reunião, eu disse a eles, nós abriremos as contas do Estado, não todos os meses, mas todas as semanas, para que o Fórum Sindical possa nos auxiliar a encontrar uma solução. Nós estamos juntos neste momento de crise. Aliás, estamos vivendo a maior crise da história do Brasil. Crise econômica. Quem disse isso é o Pedro Táxi? Foi o Pedro Táxi? Não. Quem disse isso foi o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, que é a maior crise da nossa história. Nós estamos vivendo agora. O importante é que nós possamos também nos lembrar que existem hoje no Brasil 13 milhões de desempregados.
nós estamos trabalhando para manter o salário em dia e na nossa administração nós chamamos 3.550 novos servidores. Estes 3.550 novos servidores, só servidores da segurança pública, que é uma exceção que a lei de responsabilidade fiscal a permite. Imagine o seguinte, se nós não tivéssemos chamado 3.550 servidores para a segurança pública, como estaria a segurança do nosso Estado? Porque existe um déficit muito grande. Desses 3.550 servidores que foram chamados, nós temos 1.950 policiais militares, 1.077 policiais civis, 450 soldados do bombeiro, para dar segurança à Dona Maria, que mora num lugar em que a iluminação pública ainda não chegou. Chamamos essas pessoas. E temos hoje o menor número de cargos exclusivamente comissionados dos últimos anos de Mato Grosso, o que prova que nós estamos fazendo a nossa parte. Agora eu peço aos servidores, o momento é de compreensão, o momento não é de greve, a greve é um direito do servidor público, eu tenho que respeitar isso, e como a democrata eu respeito isso. Aliás, como senador, eu fui um dos relatores do direito de greve, do projeto do direito de greve dos servidores públicos. Defendo isso. Agora, o que nós não podemos permitir é greve, parte dela com motivação política. Veja o caso dos profissionais da educação que ainda estão em greve. Em Mato Grosso, dos 100 mil servidores que nós temos, 39 mil são servidores da educação. São profissionais da educação. Pessoas sérias, decentes, comprometidas com o nosso Estado. Desses 39 mil, 22 mil são professores. Desses 22 mil professores, 14 mil são professores contratados. Professores contratados. Estes 14 mil professores contratados podem fazer greve? Aí existe uma dúvida, se podem ou não fazer greve. É um número elevado de professores contratados. Os professores, os profissionais da educação, continuaram com a greve com 3 pautas. Primeira pauta, melhorar o RGA, daquele projeto que nós mandamos para a Assembleia. Nós não temos condições de fazer isso agora. No instante em que alcançarmos os 49%, aí sim, neste espaço, nós faremos a recomposição do RGA. Não temos condições de fazer isso agora. 2 estados da federação pagaram o RGA, Mato Grosso e Paraná. Segunda pauta dos professores, concurso público. Entendo que precisamos de concurso público. Defendo uma escola pública de qualidade, com servidores efetivos em todas as áreas. Só que a lei de responsabilidade fiscal não permite que eu faça esse concurso esse ano. O secretário Marco Marrafon, secretário de Educação, ele apresentou um cronograma para os professores, para que os professores possam ter esse concurso já com a data certa. Eles não aceitaram esse cronograma. Terceiro ponto de pauta, PPP, parceria público-privada, que eu tenho certeza que nós precisaríamos tocar nesse tema, é o terceiro ponto de pauta, e eles ainda estão em greve. São 756 escolas no nosso estado, 60% das escolas estão em greve, 40% não estão em greve. Nós temos que todos os dias conversar para que nós possamos acabar com esta greve, que prejudica não o governador, prejudica a sociedade mato-grossense. Não há nada mais triste do que uma escola fechada. Porque, governador, e para 2017, existe algum projeto já em estudo para o pagamento do RGA? Vamos lá. Na LDO, que foi apresentada à Assembleia Legislativa, neste projeto de LDO, já consta um valor para o RGA. Agora, eu posso garantir o pagamento ano que vem? Eu não sei como a inflação existirá ano que vem. Por acaso, hoje, um ano atrás, desta data, nós saberíamos que o Michel Temer era presidente do Brasil? Não. Nós poderíamos adivinhar que nós teríamos esta inflação como temos hoje? Infelizmente, hoje no Brasil, a projeção econômica financeira, o projeto, o planejamento de um Estado, em razão da crise, ele é feita quase que semana a semana. Bom, falando sobre esse assunto do RGA, o líder do governo na Assembleia, o deputado Wilson Santos, disse que esse episódio tivesse mais clareza com qual grupo o senhor podia contar. Daqueles que votaram um projeto, um grupo político. O senhor considera isso? Eu quero parabenizar o deputado Wilson Santos, que vem exercendo a liderança na Assembleia Legislativa,
com credibilidade, confio no trabalho do deputado Wilson Santos na Assembleia Legislativa. Aliás, estamos muito contentes com o trabalho dele, o Wilson Santos, na Assembleia Legislativa. Né? Ali, em relação à votação do RGA, alguns deputados da base votaram com os servidores públicos. Agora, será que realmente com os servidores públicos? A ideia é, se o projeto não fosse aprovado, os servidores teriam 0 de RGA. 0. Portanto, eu tenho que respeitar a posição dos deputados, né? Aí, a base, ela precisa ser uma base firme, concordo com o deputado Wilson Santos. Então, você acha que agora você vai ter, então, se possibilitou com quais deputados o senhor pode contar ali na Assembleia? Sim, eu entendo que uma administração precisa ter uma base na Assembleia Legislativa, mas eu, como governador, eu tenho que respeitar o voto dos deputados, eles têm independência para votar da maneira que quiser. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre a dívida de Mato Grosso, governador. Né, o senhor falou que é aproximadamente 7 bilhões de reais que o Estado deve, sendo que uma boa parte desse montante é sobre as obras da Copa. Certo. Né, praticamente 2 bilhões, né? Um pouco menos. Um pouco menos? Sim. Em relação às obras da Copa. O que o governo do Estado tem feito para tentar quitar essa dívida? Muito bem. A dívida do Estado de Mato Grosso chega a 7 bilhões de reais. Esses 7 bilhões de reais, nós temos a parte dele, dívidas da Copa do Mundo, notadamente mobilidade, que é o VLT, né? E as obras da Copa, né? A Arena Pantanal, por exemplo, são dívidas notadamente, a parte da Copa, com a Caixa Econômica Federal e com o BNDES. Uma parte da dívida vem de uma renegociação de muito tempo, de 98, que Mato Grosso já pagou uma parte, mas nunca acaba de pagar em razão dos juros, em razão dos indicadores. E uma outra parte, 23%, foi dolarizada, foi vendida esta dívida para um banco americano, sem a possibilidade, sem estabelecer no contrato um mecanismo de seguro, chamado hedge, de variação cambial. Por exemplo, quando foi negociado esses 23% desse valor da dívida, quando foi negociado com o banco americano, o dólar estava R$2 alguma coisa. Hoje o dólar beira R$4. Então, Mato Grosso teve um prejuízo em razão da irresponsabilidade do passado. Um prejuízo muito grande em razão da irresponsabilidade do passado. 7 bilhões. Uma parte desta dívida, né, esta dívida passada, desde 98, né, os governadores estão renegociando esta dívida com o governo federal. E eu, junto com outros governadores dos estados que foram sede da Copa do Mundo, que foram 12 estados da federação, nós estamos tentando, junto ao BNDES e à Caixa Econômica, também renegociar esta dívida. A ideia é que nós tenhamos um período de carência, 1 ano, 2 anos, aí comecemos a pagar novamente esta dívida. O mais importante é que isso sobre dinheiro para investimento. Investimento significa dizer construir escolas, construir hospitais, construir estradas, construir postos de polícia. Não serve para pagar o RGA, porque nós também, os governadores dos estados, nós concordamos com uma renegociação da dívida, mas tendo ali uma cláusula de limitação dos gastos públicos. Ok. Beleza, nós já vai encerrar então aqui nossa primeira parte de entrevista com o governador Pedro Taques.